Amante inocente e rejeitada na lua de mel após casar com um príncipe árabe. Sofia nunca imaginou que sua lua de mel seria tão sombria. A cada nova manhã, ela acordava em um magnífico palácio, cercada por tapetes persas e lustres de cristal, mas com um vazio no coração. O aroma das especiarias flutuava pelo ar, misturando-se com a brisa quente do deserto, enquanto ela observava a paisagem deslumbrante das dunas douradas pela janela. Mas onde estava seu príncipe? A ausência dele se tornava mais opressiva com o passar dos dias. Os sorrisos forçados dos criados e as olhares curiosos dos conselheiros não conseguiam preencher a solidão que a envolvia. O casamento poderia ter sido uma celebração mágica, mas a realidade logo se impôs. A união fora arranged para acalmar as tensões entre nações rivais e Sofia era apenas uma peça em um tabuleiro enorme e cruel. Seu coração se apertava ao pensar nisso. Enquanto os outros dançavam à volta de palácios e fogueiras, ela se sentia como? A cada palavra lida, o aperto no peito se tornava insuportável. Era como se a sombra de uma conspiração maligna se desenhasse diante dela. A sensação de estar sendo observada a seguia pelos corredores de mármore do palácio, transformando cada passo em um eco de desespero. Um dia, enquanto caminhava pelo jardim, ela avistou uma figura familiar. Mas não poderia ser. Era Gabriel, seu primeiro amor, o menino que ela deixara para trás quando tudo parecia brilhar. Ele estava ali, na corte, envolto em mistérios que pareciam dançar ao seu redor como as borboletas sobre as flores. Os olhos dele a fitavam com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. As memórias voltaram à tona como uma onda. A risada compartilhada, os segredos sob a lua. Mas a realidade era cruel. Ele também era parte desse jogo. Uma peça em um tabuleiro político que a deixava mais apreensiva. A tensão aumentava à medida que Sofia navegava entre sorrisos e olhares traiçoeiros. O príncipe continuava a falhar. Porém, como alguém poderia amar um fantasma? A solidão a consumia e a dúvida se instalava. Poderia confiar em seu coração ou deveria manter a distância? O palácio, antes uma maravilha, tornou-se uma prisão dourada. Havia murmúrios nas sombras e rostos atrás das cortinas, sempre vigilantes. A sensação de estar encurralada crescia, com suas emoções em conflito e segredos borbulhando por toda parte. Sofia percebeu que precisava tomar uma decisão: se esconder na segurança da moldura do casamento ou lutar pela verdade e pelo amor que nunca deixou seu coração. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Sim, e já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o UAU. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia estava perdida em seus próprios pensamentos, tentando decidir entre dar um passo em direção a Gabriel ou continuar em sua solidão. O sol se punha atrás das dunas, tingindo o céu de laranja e rosa.
mas as cores não podiam iluminar o vazio em seu coração. Quando, de repente, um grito cortou o ar. Socorro! Ajuda! A voz vinha de dentro do palácio. Seu corpo reagiu antes de sua mente. Sofia correu na direção do som, seu coração batendo forte. Os criados se aglomeravam na entrada, as expressões de medo claramente visíveis em seus rostos. Ela empurrou para passar, reconhecendo a figura de uma mulher caída ao chão. Era uma das esposas do príncipe, Layla, que tinha sempre sido gentil com ela. Sofia se ajoelhou ao lado dela, a respiração turbulenta. O que aconteceu? Layla estava pálida, seus olhos arregalados e cheios de dor. O príncipe foi assassinado. Layla conseguiu cuspir, e as palavras a atingiram como um golpe no estômago. A sala ao redor de Sofia girou. Como? Por quê? Sua mente começou a correr em 1000 direções. A dúvida e o susto pairavam no ar. Shhh! Não, isso não era verdade. Mas o silêncio pesado que se seguiu era claro. O chão sob seus pés parecia tremer. E quando os conselheiros chegaram correndo, a confusão aumentou. Eles sussurravam, suas expressões revelando o terror da situação. Sofia olhou para os rostos ao seu redor, chocados e nervosos. O caos se espalhou como um incêndio no Palácio Dourado. Então, enquanto todos conversavam em voz baixa, um homem se destacou, um conselheiro de confiança do príncipe. Ele se aproximou de Layla. O príncipe não foi apenas assassinado, ele foi traído. As palavras saíram de sua boca como veneno. A sala tombou. Sofia olhou de Layla para o homem, sem entender. Como assim traído? Traído por quem? Sofia perguntou, a voz tremendo. Layla, ainda no chão, começou a chorar. A dor estampada em seu rosto era inconfundível. Sofia sentiu uma onda de adrenalina. Ela precisava saber mais. O príncipe, seu marido, estava em perigo. Mas quem poderia querer sua morte? Assim como um quebra-cabeça quebrado, as peças começaram a se mover lentamente. Foi alguém próximo, um aliado. O conselheiro continuou. E a cada palavra, Sofia sentia seu coração apertar. Mas o verdadeiro segredo é que alguém no palácio sabia. Alguém perto de você, Sofia. As palavras dele a atingiram em cheio. Seus pensamentos se voltaram imediatamente para Gabriel. Ele estava ali, na corte, e tudo o que haviam dividido voltava mais intenso do que nunca. Ele poderia ter algo a ver com isso? O príncipe era um peão em um jogo maior, e a imagem de seu primeiro amor se expandia. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, um alvoroço começou. Lianas do palácio gritaram e correram. Algo estava se movendo nas sombras. E então apareceram guardas, com rostos sérios e armas em riste. Todos para suas posições. O pânico aumentou e Sofia sentiu o chão fugir sob seus pés. Ela se virou para Layla, apenas para ver que a mulher estava em choque. E foi ali que uma voz sussurrou em seu ouvido, ressaltando: a verdade está mais próxima do que você imagina. Um frio percorreu a espinha de Sofia. O que isso significava? Sua vida estava prestes a mudar novamente. As peças do quebra-cabeça se moviam, mas o que realmente se escondia na escuridão? Dessa vez, a vida que conhecia desmoronava. Emoções, alianças, toda a confiança abalada. Ela precisava agir. Sofia não podia mais ser uma espectadora. O que estava a espreitar nas sombras poderia ser seu maior desafio, ou seu salvador. Porém, sair da prisão dourada não seria fácil. Sofia sentiu o frio correr pela sua espinha. A voz sussurrou em seu ouvido, mas mal teve tempo para processar o que isso significava.
As sombras ao seu redor pareciam se agigantar e o pânico tomou conta do ambiente. Um grito ecoou e todos se viraram para ver de onde vinha. Em meio ao caos, o conselheiro que acabara de falar foi empurrado para o lado. Atrás dele, uma figura encapuzada emergiu das sombras. O coração de Sofia disparou. Era um homem, mas a identificação se obscurecia sob o manto escuro que usava. Ele carregava uma espada reluzente que refletia a luz dos candelabros. E sua presença era tão opressiva que o ar parecia mais denso. "Quem é você?" Sofia gritou, mas a voz falhou. O ambiente estava em frenesi, todos gritando e se afastando. A figura encapuzada levantou a lâmina e o ambiente se silenciou como se uma tempestade prestes a eclodir estivesse em sua iminência. "Eu venho buscar a verdade", o homem disse, a voz baixa e carregada de autoridade. Antes que pudesse entender, um ruído ensurdecedor cortou o silêncio. A porta do palácio se abriu com um estrondo e os guardas entraram em massa, suas armaduras brilhando enquanto se posicionavam ao redor. Mas, em vez de cercarem o intruso, passaram direto por ele, confundindo a todos. "Fiquem calmos", gritou um dos guardas, novamente parecendo desesperado em controlar a situação. "O verdadeiro perigo está vindo", e de repente o chão começou a tremer. Sofia se agarrou a Layla, que ainda estava caída, atordoada. No meio do tumulto, um rugido gutural ecoou, e a figura encapuzada virou-se para encarar um novo inimigo. Um enorme leão, com seus olhos como brasas e dentes reluzentes, surgiu pela entrada do palácio. Seus passos pesados ecoando como trovões. Sofia Fi. O animal tinha uma aura feroz, e cada olhar ao seu redor refletia o mesmo choque. "O que está acontecendo?" uma mulher gritou. Mas ninguém tinha resposta. Os guardas, em vez de manterem a honra, estavam recuando. O pânico tomou conta, e no meio do tumulto, a figura encapuzada avançou. Sua espada erguer do chão com movimentos rápidos. A tensão atingiu o ápice, quando, de repente, o homem se virou e, em um movimento ágil, desferiu um golpe contra o leão. Mas o animal, por alguma razão, não atacou. Em vez disso, recuou. Sofia percebeu algo na postura do intruso, uma familiaridade que a deixou sem fôlego. Aqueles movimentos. Era Gabriel? Ele havia mudado, mas havia algo ali que parecia com ele, como se uma máscara tivesse sido retirada, revelando outra faceta de quem ela conhecia. "Sofia!" ele gritou, a voz levando um peso de emoções. "Você precisa me ouvir." O tempo parecia parar. Os olhos de Sofia percorreram seu rosto, confusa e assustada. A murmuração de pessoas ao redor a cercava, com rostos inesperados se encarando, pressentindo a reviravolta que estava prestes a acontecer. O príncipe estava prestes a descobrir a verdade sobre a sua família. Ele continuou, sem se preocupar com o leão que agora observava, como se estivesse apenas esperando. "E eu fui enviado para protegê-la. O príncipe está vivo, mas ele não pode ficar aqui." "Vivo? Mas como?" A mente de Sofia girava, uma tempestade de perguntas. Tudo o que conhecia estava se desmoronando. "É mais complicado do que você imagina, e não posso explicar tudo aqui, mas há seres que se disfarçam entre nós, e o príncipe estava prestes a ser o alvo deles." Uma nova onda de gritos invadiu o ambiente. Os guardas estavam a um passo do desespero, e Sofia sentiu o chão tremer novamente. O leão ainda observava. "Eu preciso da sua confiança, Sofia", Gabriel disse, estendendo a mão. "Nós precisamos sair agora. Se não formos, pode ser tarde demais." Sofia hesitou. O que ele estava dizendo? Como ela poderia confiar nele depois de tudo? Mas uma coisa estava clara: o palácio era uma armadilha, e a verdade precisava ser revelada.
A ideia de correr para longe dele, mesmo com as lembranças daquele amor, não parecia mais uma opção. O leão rosnou novamente e a pressão estava crescendo. Com um pedido silencioso, ela respirou fundo e decidiu. O que quer que estivesse escondido nas sombras precisava ser enfrentado. O destino dela não estava mais apenas em suas mãos. Assim que pegou a mão de Gabriel, uma nova realidade se desdobrava diante dela, repleta de segredos e riscos incalculáveis. Mas e se tudo aquilo fosse um plano maior? Uma armadilha disfarçada? A dúvida acompanhando. Até onde ela poderia confiar em Gabriel agora? No momento em que Sofia segurou a mão de Gabriel, o pânico no salão ficou ainda mais visível. O leão rugiu e a tensão era palpável, como se o ar estivesse prestes a explodir. Os gritos aumentaram e o desespero tomou conta. "Precisamos ir!" Gabriel exclamou, puxando-a para trás. Mas antes que pudessem se mover, uma luz intensa iluminou toda a sala. Sofia levantou os olhos e viu uma figura iluminada em pé no centro da confusão. Era uma mulher, vestida em um vestido branco, com cabelos longos e um brilho sobrenatural. Todos pararam de gritar, como se uma força invisível os tivesse hipnotizado. "Chega!" Sua voz ecoou, profunda e poderosa. Ela olhou diretamente para Sofia, e um reconhecimento instantâneo surgiu. Era a mulher que tinha aparecido em seus sonhos. "Você precisa entender, Sofia. A verdade é mais sombria do que você imagina." Sofia sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que estava acontecendo? "Quem é você?" ela conseguiu perguntar, a voz trêmula. "Eu sou Yasmin, guardiã de segredos. O príncipe não foi assassinado. Ele foi escondido pela sua própria família." A revelação a atingiu como uma chicotada. "Como assim?" Sentiu a mão de Gabriel apertar a sua. "O que você quer dizer com isso?" Ele questionou. Sua expressão era de choque. "Segredos ancestrais, lealdades quebradas. A sua família, Sofia, tem um legado obscuro. Eles tramaram para trazer você ao palácio, não apenas para o casamento. Você é mais do que uma peça no tabuleiro. Você descende de um antigo clã que foi traído." Yasmin falou em um tom alto, e cada palavra ecoava na mente de Sofia. Os murmúrios começaram entre os presentes. Olhares de confusão e desconfiança. Os guardas pararam, e o leão, em lugar de atacar, sentou-se, como se tivesse recebido ordens para não se mover. "Mas eu não sei, eu não tenho ideia do que você está falando." Sofia respondeu desesperada, enquanto sua cabeça girava. Gabriel olhou para ela e, nesse instante de contato, sua expressão mudou. "Sofia", o tom de sua voz era calmo, mas seus olhos mostravam o entendimento de algo profundo. "Ele estava mais envolvido do que parecia. Eu sabia que havia algo diferente sobre você, mas isso eu não sabia. Por que você não me contou? Você estava envolvido na corte. Eu não poderia expô-lo a isso." Ela gritou, o coração batendo acelerado. Yasmin aproximou-se, quase como se quisesse tocar seu rosto. "A verdade vem com um preço, Sofia. E você está prestes a pagar muito mais do que pensava. O príncipe e você estão conectados de uma forma que desafia o tempo e o espaço." Aquela frase a atingiu, como se um raio tivesse cortado o ar. Conectados? O que isso significava? Mas quando a raiva se acalmou, uma outra ideia emergiu. "Gabriel, o que você sabe que não me contou?" ela perguntou, a voz quase um sussurro. Ele hesitou e um gesto súbito empurrou a mão de Sofia para longe. "Você não entende. Eu não posso te proteger, Sofia. Está além de mim." Ele parecia angustiado, os olhos cheios de dor, como se estivesse lutando contra si mesmo. Yasmin olhou entre os dois,
e o silêncio era opressivo. Se não agirem agora, a escuridão que se aproxima levará tudo. O príncipe não está morto, mas seu destino está ligado ao seu. A verdade deve ser enfrentada antes que a tempestade chegue. E com isso, um estrondo irrompeu. A porta de entrada do palácio foi arrebentada e uma sombra colossal invadiu o salão, fazendo com que todos recuassem em pânico. Era uma figura encapuzada com um manto negro que parecia absorver a luz ao seu redor. Você não pode fugir do seu passado. A sombra gritou e o ambiente teve um tremor. Sofia sentiu o chão tremer sob seus pés. O corpo dela foi tomado por um frio que parecia vir do seu interior. Era como se a verdade estivesse prestes a se revelar. Mas ela não sabia se estava pronta para isso. Tudo o que ela conhecia estava em colapso. As conexões eram mais profundas do que imaginava. E agora cada decisão pareceria crucial. O que ela faria? Essa sombra de seu passado seria um aliado ou um inimigo? As linhas entre o amor e a traição se tornaram confusas. As certezas se dissipavam em um mar de dúvidas. E o futuro agora estava mais sombrio do que nunca. O momento em que a figura encapuzada gritou cortou o ar. A sala ficou em silêncio e todos os olhares estavam fixos naquela sombra ameaçadora. Sofia sentiu o coração disparar, enquanto a tensão crescia. O leão, antes calmo, rosnou, e uma onda de pavor percorreu a multidão. O desconhecido sorriu, mas era um sorriso distorcido, malicioso. Você não pode escapar do seu legado, Sofia. A voz era como um rugido. A herança que você carrega a condena a um destino sombrio. A verdade está prestes a ser revelada. As pessoas começaram a sussurrar, procurando respostas, mas a ansiedade era palpável. Yasmin, a mulher de Mus, tentou avançar, mas a figura encapuzada levantou a mão. Uma onda de energia parecia emanar dele, e a sala começou a tremer. Sofia não sabia se deveria correr ou ficar. O que mais poderia acontecer ali? Eu não sou apenas um espectador, minha querida! Gritou o homem encapuzado. Eu sou seu pai. Um silêncio ensurdecedor. O impacto das palavras foi como um soco no estômago de Sofia. A mente dela girava e a ideia parecia insuportável. Gabriel, ao seu lado, a encarava com incredulidade. O quê? Ele balbuciou, mais atordoado do que ela. Sim, você acha que tudo isso é um acaso? Esta família, este palácio, eu nunca quis que você entrasse nesse jogo. Mas seu destino estava selado antes de você nascer. Sofia sentiu um nó na garganta. Tudo o que ela conhecia estava desmoronando. As memórias dela, o amor, a traição, tudo isso estava ligado a este homem. Mas como ele se atrevia a aparecer apenas agora? Os sentimentos de sua infância voltaram, misturados com raiva e confusão. Você não é digno de estar aqui, ela gritou, sua voz ecoando pela sala. Você me abandonou. O olhar dele era frio. Eu fiz isso para te proteger. Havia forças maiores em jogo. E você não estava preparada para a verdade. Pronto, disse Yasmin. Finalmente. Esse é o plano que se desdobra diante de seus olhos. O príncipe está vivo porque seu pai fez um pacto. E esse pacto envolve você. Sofia olhou de uma figura para outra, sem saber em quem confiar. Gabriel aproximou-se, sua expressão buscava entender. Sofia, isso é verdade? Ele é seu pai? O homem encapuzado começou a rir, e a risada ecoou como um trovão. Você realmente acha que pode decidir quem você é, baseada em meras palavras?
Você é mais poderosa do que imagina, mas a verdade está selada. Ele gesticulou, apontando para o leão. Esse animal é a prova. Uma linhagem que nunca deve ser quebrada. Eu não entendo! O que você quer de mim? Sofia gritou, vontade de chorar se misturando com raiva. Seu poder! Você deve escolher lado! O que você quer? Essa é a sua chance de reescrever sua história. Ele se virou e a sombra ao seu redor parecia ganhar vida, como se a escuridão estivesse viva. O leão recuou um pouco, como se temesse a presença dele. Os guardas estavam atordoados e o pânico se espalhou como um vírus. O cheiro do medo tomou conta da sala. Sofia sentiu suas mãos trêmulas. Ela precisava de respostas, mas todas estavam na ponta da língua do homem que a deixou. Mais confusa do que nunca, ela olhou para Gabriel. Seu coração estava dividido. Ele havia sido seu primeiro amor e agora estava sendo arrastado para esta tempestade. Eu preciso de um momento, ela disse, a cabeça inundada de incertezas. Mas antes que pudesse processar tudo, uma fenda se abriu atrás do homem. Um rasgo no tempo, e a presença de várias figuras encapuzadas começou a surgir do nada. Cada uma parecia mais ameaçadora que a outra. Sofia se afastou, seu instinto de autopreservação gritando em seu interior. O rosto de Gabriel estava pálido, e as palavras que ela não dizia ecoavam em sua mente. Sofia agora se encontrava em uma encruzilhada. Não era apenas sobre salvar o príncipe ou descobrir a verdade. O destino dela, envolto em mentiras e revelações, estava prestes a se desdobrar, como um livro aberto, e ela não sabia se estava pronta para ler a próxima página. A presença do P? Gritou Gabriel, e uma súbita calma surgiu em meio à tensão. Nós precisamos da verdade. Não podemos nos deixar levar pelas sombras. Mas as figuras se aproximavam, e a sombra do que outrora foi seu lar pairava sobre seus ombros. O que aconteceria se ela escolhesse o lado errado? Agora, com a fenda se alargando, era apenas uma questão de tempo até que tudo se revelasse. A verdade vinha, e a pergunta ardia em sua mente. Até onde ela iria para descobrir quem realmente era? Sofia estava paralisada, o coração acelerando como um tambor. As figuras encapuzadas se aproximavam e o ambiente parecia se fechar ao seu redor. Você não pode fugir do seu legado, Sofia. A voz do homem encapuzado ecoava e a atmosfera ficou pesada. Era como se toda a sala estivesse presa em um único momento, esperando que algo acontecesse. Então, com um movimento rápido, uma das figuras encapuzadas retirou o capuz. Para total surpresa de todos, era sua própria mãe. Sofia ficou aturdida, a respiração faltando. As semelhanças eram inegáveis. Mãe, como você está aqui? Ela mal conseguiu articular as palavras. Um turbilhão de emoções a invadiu. Eu sempre estive aqui, Sofia. E você tem que entender, não é o que parece. A mulher, com os olhos cheios de lágrimas, parecia frágil sob o peso da verdade. Você me abandonou! Sofia gritou, a dor na voz ecoando. Não era minha escolha. Eu tentei. Eu precisava proteger você. A mãe gesticulou para o homem encapuzado. Tudo o que fiz foi para impedir que você se tornasse o que eles queriam que você fosse. A presença do homem encapuzado a fez se sentir como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Quem é ele, mãe? O que você sabe que não me contou? A voz de Sofia tremia. A tensão crescente a envolvia. Ele é seu pai. Você precisa aceitar isso para se salvar. Suas palavras foram como uma bomba explodindo no meio da sala. A revelação a deixou paralisada. Meu pai? Sua mente girava. Gabriel olhou para ela com desconfiança, os olhos ampliados em choque. Você sabia disso, Gabriel? Ele hesitou, a verdade pairando entre eles como uma sombra.
Eu não sabia. Assim como você, eu também fui puxado para esta teia de segredos. A confusão nos olhos dele refletia o turbilhão emocional que consumia Sofia, uma mistura de amor e traição. Silêncio! O homem encapuzado gritou e a sala tremia sob a pressão da sua voz. Se você não entender seu passado, não verá o futuro. O leão rugiu e as figuras encapuzadas começaram a se mover mais rápido, como se um sinal tivesse sido dado. Preparem-se! Ele ordenou, e uma onda de pânico tomou conta de todos. Sofia compreendeu que as coisas estavam prestes a se agravar ainda mais. As figuras ao redor começaram a conjurar uma energia estranha, brilhando na escuridão. Sofia olhou para a mãe, a dor em seu coração incrível. Você preferiu me esconder a verdade? Para me proteger ou para seu próprio benefício? Escute, isso é maior do que nós. Há pessoas que querem usá-la, Sofia. A mãe disse, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. A linhagem que você carrega pode mudar tudo. E não estou falando apenas das nossas vidas. Um novo rugido ressoou, tornando a sala um caos. À sua volta, as pessoas começaram a gritar e os guardas recuaram, perdidos em meio ao tumulto. Precisamos de você! O homem encapuzado insistiu. Os guardas estão sendo manipulados. O príncipe está vivo. Mas sem você no comando, tudo pode acabar. Você pode ser a única que pode trazê-lo de volta. A energia na sala ficou mais intensa, como se a realidade estivesse se desmontando. Sofia sentiu uma onda de calor fulminante. Mas eu não sei o que fazer. Gabriel segurou sua mão. A conexão entre eles tão forte. Você não está sozinha, Sofia. Juntos podemos enfrentar isso. Embora você não queira, você pertence a este mundo. Encontre sua força. Mas antes que pudesse responder, uma luz intensa irrompeu e as figuras encapuzadas revelaram suas verdadeiras formas. Eram seres de sombras, com olhos brilhantes. O caos tomou conta quando cada um disparou em direção a Sofia, a verdade pulsando entre eles. Agora você deve decidir quem você realmente é. A voz de sua mãe soou distante, enquanto a sombra se aproximava. A sensação de desespero a envolveu. O que na verdade estava escondido dentro dela. E a cada momento que passava, parecia que tudo o que conhecia e amava estava prestes a mudar para sempre. E com um grito de dor e uma explosão de luz, Sofia sentiu sua vida mudar completamente. A verdade estava sendo empurrada para fora, e ela se perguntou, o que seria do seu futuro agora? Quando tudo revelado parecia tão sombrio. A luz intensa que preenchia o salão se dissipou rapidamente, e Sofia sentiu sua vida desmoronar como um castelo de cartas. A revelação do homem encapuzado a atingiu como um golpe. Seu coração batia descontrolado, cada pulsação trazendo à tona mais dor e confusão. Mas no meio desse turbilhão, uma nova onda de energia começou a formar-se ao seu redor, como se toda a verdade escondida estivesse prestes a ser expelida. Meu pai? Repetiu Sofia, a voz cheia de incredulidade. Você não pode ser sério. O homem riu, um som frio que fez o estômago dela revirar. Ah, mas eu sou muito sério, Sofia, e você precisa entender que tudo isso foi por sua causa, e por causa da linhagem que você herdou. Os murmúrios começaram a crescer entre os guardas e os outros presentes. Gabriel a observava, os olhos cheios de perguntas e medo. Sofia, que verdade é essa? O que ele está tentando dizer? Ela não conseguia pensar. Um nó se formou na sua garganta. Eu não sei, isso não faz sentido.
Aquela sensação de frio percorreu sua espinha novamente. Quando, de repente, a mulher que se apresentou como Yasmin começou a brilhar intensamente. Está na hora de você enfrentar a verdade, Sofia. E não podemos nos permitir hesitar mais. E nesse momento, aconteceu algo inesperado. A fenda que se abriu atrás do homem encapuzado começou a se alargar e uma forma escura começou a emergir do interior. Era um ser grotesco, feito de sombras, com garras longas e olhos que pareciam brilhar como chamas. O pânico se espalhou novamente, e o leão ruivo, ao lado de Sofia, rosnou, alinhando-se em prontidão. — O que é isso? Gritou um dos guardas, a voz trêmula. O homem encapuzado sorriu de maneira distorcida. A verdade, finalmente, o que ele disse, a fez pensar nas cartas anônimas que tinha recebido. Eram advertências, pistas sobre um segredo que estava se escondendo debaixo da superfície. Mas o que era essa escuridão? Como tudo isso estava conectado ao seu pai? Sua mente estava a 1000 por hora enquanto as figuras encapuzadas avançavam, cercando-a. — Você precisa decidir, Sofia! Gritou Yasmin. Nosso tempo é curto! Com isso, de um jeito estranhamente afetado, o ser sombrio avançou. Um rugido ecoou. E o ar tremeu. Você não pode escapar de seu legado. Uá! Sofia estava paralisada, mas algo dentro dela começou a se acender. Todos os momentos que passou no palácio, o amor que teve por Gabriel, a busca por alguém que realmente a amasse, tudo isso formou uma base inabalável em seu coração. E em um ato de pura coragem, ela gritou: Não, eu não sou apenas uma peça nesse jogo, eu sou Sofia. A multidão ficou em silêncio. As figuras encapuzadas hesitaram momentaneamente antes de avançar. E do nada, algo surpreendente aconteceu. O ser sombrio parou como se um feitiço tivesse sido lançado. Ele ficou imóvel, olhos brilhantes fixos nela. Nesse instante, uma chama atravessou o ambiente e Sofia sentiu a conexão entre ela e o leão. Um laço profundo que a fortificava. Eu não tenho medo. Eu escolho a luz, declarou com força. Mas antes que alguém pudesse respirar, uma explosão de energia irrompeu dela, como um raio que rasgou o céu. As figuras encapuzadas foram lançadas para trás, e o homem encapuzado a encarava agora com um olhar descomposto. Não! O que você fez? E então, no meio daquela confusão, algo ainda mais chocante aconteceu. O ser sombrio começou a retroceder, e uma figura familiar surgiu do interior da escuridão. Era Layla, a esposa do príncipe, mas ela estava transformada. Seus olhos agora brilhavam com um poder oculto. Você não deveria estar aqui, Sofia. O que você fez? Sofia ficou sem palavras. O choque a percorreu. Layla, um aliado, uma amiga que sempre a apoiou, agora era uma parte fundamental dessa guerra. O que mais ela não sabia? Tudo parecia tão distante agora. E por que Layla tinha se deixado levar pela escuridão? O salão estava em alvoroço. Silêncio absoluto transformou-se em um manto pesado de incerteza. O que Sofia tinha se tornado? Era uma heroína ou uma potencial vilã? E Layla, quem realmente ela era? As respostas estavam mais distantes do que nunca. Mas uma coisa estava clara.
o campo de batalha se estabelecia e as verdadeiras alianças estavam prestes a ser reveladas. Você fez a sua escolha, Sofia. Agora você terá que viver com as consequências. O homem encapuzado disse, sua voz agora calma, mas cheia de ameaça. O coração de Sofia disparou. O que estava por vir? O futuro parecia incerto e esta batalha apenas começava. A luz intensa que preenchia o salão se dissipou rapidamente e Sofia sentiu sua vida desmoronar como um castelo de cartas. A revelação do homem encapuzado a atingiu como um golpe. O coração dela batia descontrolado, cada pulsação trazendo à tona mais dor e confusão. Mas no meio desse turbilhão, uma nova onda de energia começou a formar-se ao redor dela, como se toda a verdade escondida estivesse prestes a ser expelida. Meu pai, repetiu Sofia, a voz cheia de incredulidade. Você não pode ser sério. O homem riu, um som frio que fez o estômago dela revirar. Ah, mas eu sou muito sério, Sofia. E você precisa entender que tudo isso foi por sua causa, e por causa da linhagem que você herdou. Os murmúrios começaram a crescer entre os guardas e os outros presentes. Gabriela observava, os olhos cheios de perguntas e medo. Sofia, que verdade é essa? O que ele está tentando dizer? Ela não conseguia pensar. Um nó se formava em sua garganta. Eu não sei. Isso não faz sentido. Aquela sensação de frio percorreu sua espinha novamente, quando de repente a mulher que se apresentou como Yasmin começou a brilhar intensamente. Está na hora de você enfrentar a verdade, Sofia. E não podemos nos permitir hesitar mais. E nesse momento, aconteceu algo inesperado. A fenda que se abriu atrás do homem encapuzado começou a se alargar, e uma forma escura começou a emergir do interior. Era um ser grotesco, feito de sombras, com garras longas e olhos que pareciam brilhar como chamas. O pânico se espalhou novamente, e o leão ao lado de Sofia rosnou, alinhando-se em prontidão. — O que é isso? — gritou um dos guardas, a voz trêmula. O homem encapuzado sorriu de maneira distorcida. — A verdade finalmente vem à tona. Você é a chave, Sofia. E a escuridão que você enfrenta não é apenas uma criatura, é o legado da sua família. De repente, tudo parecia girar. O que ele disse fez Sofia pensar nas cartas anônimas que tinha recebido. Eram advertências, pistas sobre um segredo escondido debaixo da superfície. Mas o que era essa escuridão? Como tudo isso estava conectado ao seu pai? Sua mente estava a 1000 por hora, enquanto as figuras encapuzadas avançavam, cercando-a. — Você precisa decidir, Sofia! Gritou Yasmin. — Nosso tempo é curto! Sofia estava paralisada, mas algo dentro dela começou a se acender. Todos os momentos que passou no palácio, o amor que teve por Gabriel, a busca por alguém que realmente a amasse, tudo isso formou uma base inabalável em seu coração. E em um ato de pura coragem, ela gritou: Não, eu não sou apenas uma peça nesse jogo. Eu sou Sofia. A multidão ficou em silêncio. As figuras encapuzadas hesitaram, momentaneamente antes de avançar. E do nada, algo surpreendente aconteceu. O ser sombrio parou, como se um feitiço tivesse sido lançado. Ele ficou imóvel, olhos brilhantes fixos nela. Nesse instante, uma chama atravessou o ambiente. E Sofia sentiu a conexão entre ela e o leão. Um laço profundo que a fortificava. Eu não tenho medo. Eu escolho a luz, declarou com força. Mas antes que alguém pudesse respirar, uma explosão de energia irrompeu dela, como um raio rasgando o céu. As figuras encapuzadas foram lançadas para trás, e o homem encapuzado a encarava agora com um olhar descomposto. Não, o que você fez? E então, no meio daquela confusão,
algo ainda mais chocante aconteceu. Uma terceira figura emergiu da escuridão. Era uma mulher, pálida e com olhos verdes como esmeraldas. Ela se girou e o rosto se iluminou com um sorriso inconfundível. Era Layla. Sofia, você precisa entender a verdade. Tudo o que você acredita ser real está prestes a se revelar. As palavras dela eram como uma maré, levando Sofia a um lugar de confusão. Layla? Mas como? A mente dela não conseguia processar. Está na hora de você saber quem realmente é, Layla declarou, a voz soando poderosa e confortante. O príncipe não estava apenas escondido, ele foi sequestrado. E todos nós temos papel nesta trama. Sofia sentiu um nó na garganta, os olhos se arregalando. O que você quer dizer? Você sabia sobre isso? Layla estendeu a mão, e a energia ao redor da sala parecia zumbir. Eu não sou apenas uma esposa do príncipe. Eu sou parte de um clã ancestral que tem proteção sobre a linhagem real. E você é a última esperança! Os murmúrios cresceram, e Gabriel olhou de Layla para Sofia, confuso. O que isso significa, Sofia? Antes que ela pudesse responder, um sorriso frio se formou no rosto do homem encapuzado. Você não sabe de nada! A verdade é que você não é apenas filha de um traidor. Você é a portadora do poder que pode alterar o destino de todos. Sofia esqueceu de respirar. O que isso significa para mim? Quem sou eu realmente? E antes que pudesse obter mais respostas, o ser sombrio rugiu novamente, e a sala inteira pareceu balançar sob a pressão. O chão tremeu, e Alia, com seu semblante enigmático, olhou para a escuridão que se aproximava. E Sofia percebeu que a cada segundo que passava, mais sombras da verdade eram reveladas. O que mais estava escondido? E se Layla estivesse manipulando tudo? Ela precisava ter certeza. A voz de sua mãe ressoava em sua mente. O legado é pesado, minha filha. Você vai nos seguir, Sofia? Perguntou Gabriel, o desespero em sua voz gravado para sempre na memória dela. Sofia hesitou. A batalha estava apenas começando, e agora muitos segredos estavam enterrados nas sombras. O que mais ela tinha que descobrir? Cada passo em direção à verdade parecia um abismo. Ela precisava saber, mas custaria muito. Sofia estava paralisada, o coração acelerado. O ser sombrio diante dela pulsava como se quisesse devorar tudo ao seu redor. E com o olhar fixo na mãe, a confusão e a raiva se misturavam. Você me escondeu isso! Layla estava ali, mais do que uma amiga, mais do que tudo que ela imaginava. Os olhos de Sofia queimavam de dor. Nós temos que enfrentar a verdade, mas por que você não me contou? A voz dela tremia, carregada de emoção. Porque o passado pode ser uma arma, Layla gritou. A urgência em suas palavras fazendo o tempo parecer parar. Sofia, você é mais importante do que imagina. O príncipe não é o único que está em perigo. Você também é um alvo. As sombras retorciam-se ao redor de Sofia, como se sentissem o medo em seu coração. O homem encapuzado, seu pai, olhou com uma expressão que era ao mesmo tempo de raiva e respeito. Você está prestes a descobrir que a única chance de sobrevivermos depende de você. Um rugido cortou o ar. O ser sombrio avançou, como um espectro faminto em busca de sua presa. Sofia sentiu medo apertar seu peito. O que você quer de mim? O homem encapuzado avançou com um sorriso maligno. Você é a chave para tudo. Nós precisamos do seu poder para derrotar a escuridão. A intensidade em sua voz ecoou. Mas havia algo nas suas palavras que parecia manipulação. A sala ficou em silêncio novamente. E numa fração de segundo, uma ideia chocante surgiu em Sofia. Por que eu? Por que você não pode fazer isso sozinho? O tom dela era desafiador.
Mas a dúvida estava lá, porque essa luta pertence à sua linhagem e herança. Somente você pode ativar a verdadeira força que há em você. Sua mãe foi a guardiã, e agora é a sua vez! O encapuzado gesticulou, o ar ao redor dele carregado de poder. Nesse instante, Layla, com uma expressão desesperada, fez um passo à frente. Sofia, você não sabe quem realmente somos. A voz dela tremia. Eu sou a única coisa que está entre você e a escuridão. O chão ficou envolto em uma energia inquieta. Os guardas começaram a murmurar, seus rostos se contorcendo em medo. Sofia se virou para Gabriel, que a observava com uma mistura de admiração e pavor. O que ela quer dizer? Layla, o que você está escondendo? Eu sou uma guardiã, Layla confessou, sacudindo-se como se estivesse se libertando de um fardo. Eu fui encarregada de protegê-la, e há muitos segredos entre nós. Antes que Layla pudesse completar, o ser sombrio rosnou, e o homem encapuzado parecia prestes a perder a paciência. Chega de segredos. A verdade precisa ser revelada agora. E então, num piscar de olhos, tudo mudou. A conexão que havia entre Sofia e Layla parecia carregar um peso muito maior do que qualquer um poderia imaginar. A verdade foi como um raio que cortou os céus. Layla se virou e, com um movimento inesperado, retirou uma adaga reluzente de seu cinto. Sofia olhou atônita. — O que você está fazendo? Layla olhou para ela com olhos cheios de dor. — Eu sou a única que pode selar a escuridão, Sofia. — Mas isso significará um sacrifício! Você precisa me deixar fazer isso. — Não! Gritou Sofia. Isso não é assim que funciona. Você não pode simplesmente se sacrificar. As sombras estão se aproximando. Se você não concordar, tudo que amamos vai perecer. Layla inclinou-se, a expressão dela misturando dor e determinação. E nesse instante, Layla se lançou na direção do ser sombrio. A adaga erguida. Um flash de luz tomou conta do ambiente. O ser sombrio se contorceu e, com um golpe impressionante, Layla cravou a adaga diretamente em seu coração nefasto. Um grito estridente ecoou, fazendo com que todos se cobrissem os ouvidos. A sala tremeu. Sofia sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob ela. Layla, sua amiga, sua protetora, estava diante dela com um sorriso triste. Sofia, é a única forma de parar isso. O ser sombrio estremeceu e, em um último ato de desespero, soltou uma onda de energia negra, envolvendo tudo em sua volta. Sofia se lançou para a frente, mas estava longe demais para alcançar Layla. Layla, não! Sua voz foi um grito agonizante. As sombras começaram a se dissipar, mas a dor em seu coração foi insuportável. O que estava acontecendo? Tudo em que ela acreditava estava se desintegrando. O verdadeiro legado estava nas mãos de quem? A sala virou um caos. Todos estavam em pânico. O homem encapuzado começou a rir, e naquele riso, Sofia sentiu uma pontada de medo. Você realmente acha que isso é o fim? Não é. Apenas começamos. O chão começou a se rachar, uma nova escuridão emergindo. No meio de tudo isso, a dor e a raiva transbordavam no coração de Sofia. Layla havia se sacrificado por ela. Mas o que isso significava para o futuro? As sombras giravam e a figura de Layla desapareceu. Mas o rastro deixado pela morte dela ainda pulsava. Sofia sentiu que sua vida estava mudando mais uma vez. Mas para onde isso a levaria? Ela olhou para Gabriel, sentindo que o destino deles estava atado na escuridão que se aproximava. O que mais o futuro teria reservado para eles?
Sofia sentiu seu coração acelerar enquanto a sombra do ser sombrio se dissolvia em uma nuvem de fumaça. Layla, agora um eco distante, havia feito o sacrifício supremo e a dor crua em seu peito a consumia como fogo. Gabriel, de pé ao seu lado, estava em silêncio, os olhos alegres, agora cheios de desespero e confusão. Uma onda de energia percorreu a sala, fazendo com que a estrutura do palácio tremesse. O homem encapuzado, seu pai, olhou para o espaço vazio onde Layla tinha estado. Ela tentou protegê-la, mas não será suficiente, disse ele, a voz ecoando em um tom frio e calculado. Chega! Sofia gritou, sua voz reverberando com uma força que a surpreendeu. Você não tem poder sobre mim. Você não fará mais ninguém sofrer. Ele sorriu, mas não havia alegria em seu rosto. A escuridão só aguarda uma nova oportunidade. E ela está mais perto do que você imagina. Sua pola escura parecia vibrar, absorvendo a luz ao seu redor. Os guardas, aturdidos e perdidos em meio ao caos, tentaram reconseguir o controle. Mas era claro que a batalha ainda não havia terminado. Sofia sentiu que a responsabilidade agora era dela. A verdade extravasava, e ela era a única que poderia interromper esse ciclo. Gabriel, ela sussurrou, agarrando a mão dele com força. Precisamos enfrentar isso juntos. Não vamos deixar que isso acabe aqui. Ele assentiu, o olhar determinado. Estamos juntos, Sofia, agora e sempre. Com esse apoio, algo dentro dela despertou. A coragem pulsava e a determinação rugia como um leão em sua barriga. Com a mão entrelaçada de Gabriel, ela se posicionou em frente ao ser sombrio, seus olhos brilhando com uma nova luz. Você não vai me controlar nem machucar mais ninguém. Hoje isso termina. E com todo o seu ser, ela liberou uma onda de magia. Era como se uma cascata de luz rompesse a escuridão ao seu redor. As sombras começaram a se desvanecer. E a sala ficou iluminada com uma claridade que nunca imaginara possível. O homem encapuzado gritou, mas sua voz foi tragada pela energia crescente. No final, você não é meu pai, mas um traidor! Sofia gritou sobre o som da luz, não disfarçando a fúria e a dor. A verdade dela estava se formando e era inquebrável. O chão começou a tremer novamente, mas agora era uma vibração de libertação. As pessoas ao redor começaram a se unir, a força dela inspirando aqueles que estavam apavorados e perdidos. O príncipe, agora resgatado, apareceu de repente, sua presença tomando nova forma enquanto ele se aproximava, a aura de poder cercando-o. A batalha é nossa, Sofia, ele disse. E juntos, eles formaram uma barreira de resistência contra a escuridão. E naquela fração de tempo em que os corpos se uniram, um último grito de determinação ressoou. E a luz que emanou não era apenas uma defesa, era uma promessa de esperança. As sombras então se dispersaram como fumaça ao vento, deixando apenas o brilho radiante da união. Quando finalmente o silêncio reinou no palácio, um novo dia nasceu. A dor e a perda pesavam no coração de Sofia, mas havia a promessa de um novo começo. Ela olhou ao redor e viu as pessoas se abraçando, as lágrimas misturadas com sorrisos de alívio. Gabriel puxou-a para perto e, em um momento silencioso, entenderam que apesar de tudo, haviam superado a ex. Sofia assentiu, sua confiança renovada, mas uma pergunta permanecia sem resposta. E agora? O que fariam com o legado que há tanto tempo carregavam? Vamos descobrir juntos, respondeu o príncipe, como se pudesse ler seus pensamentos. E nesse instante, Sofia sentiu que a verdadeira aventura estava apenas começando. E antes de partir, lembrar de uma coisa importante, meus queridos. Se você ama essa história e quer mais como essa,
você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais histórias emocionantes para nós. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo o que estão pensando. E não deixe de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer.